pessoal, bom dia. Com muito amor e carinho e a paz do Senhor Jesus a todo o povo de Deus no mundo. Tudo bem com todos? Então vamos juntos em mais um dia de leitura da Palavra de Deus. E eu chamo vocês, dê aquele like, se inscreva, compartilhe o canal e vamos juntos semeando a palavra do reino do amor de Deus a todo o povo a quem o Senhor enviar. Amém? Querido e maravilhoso Espírito Santo, venha conosco em mais uma jornada da leitura da Tua Palavra, nos instruindo o caminho a seguir, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, aqui no capítulo 36 de Gênesis, vem nos falando dos descendentes de Esaú, e lá em Edom e Seir. Eles se relacionavam entre si pelo significado que popularmente lhe davam pelos nomes, lhe davam como atribuir a sua aparência, como por exemplo, era ruivo, era loiro, era peludo. Então assim, mas eles eram príncipes e chefes de família dos seus clãs. Nós vemos na história, na lista dos antigos habitantes, que depois eles foram despojados. E o que aqui foram mencionados na história, a princípio designavam-se povos distintos, como Seir, Edom, Aveu, Oreu, e assim por diante, eles foram disseminando. E com isso a gente vê a história que foi dando continuidade. Amém? E no capítulo 37, ao contrário dos outros patriarcas, a história de José e seus irmãos forma um relato contínuo do princípio ao fim. À medida que progride, José vai firmando-se cada vez mais em um modelo de sabedoria, tanto por sua capacidade de interpretar o significado dos sonhos, como exercendo a função de governante. Aí a gente vê que com essas duas frases aqui, habitou Jacó e habitou Israel, na terra do Egito. Esta frase, as duas frases aqui indicam que a história de José serve como um laço entre a história dos patriarcas e os relatos do Êxodo, que mais na frente a gente vai ver. De fato, a opressão dos israelitas no Egito começou com a exceção ao trono de um faraó que não conhecia José. É ali que começou toda a opressão, porque ele não conhecia José. Esta frase conecta, Deus deu a José sonhos grandiosos, mas a sua intensa alegria, José não agiu com sabedoria e contou os seus sonhos a seus irmãos, que não compartilharam do mesmo entusiasmo. Eles ficaram revoltados, né? E o resultado foi que eles venderam como escravo. E José teve que passar um período duro e viver experiências difíceis em sua vida. Mas através dela, preparou-se para o chamado da sua vida. Com toda aquela dificuldade que ele passou de ser vendido, toda aquela história, só preparou ele era Deus preparando e forjando nele uma sabedoria imensa. E então, Deus pode desenvolver em você o que lhe falta hoje, para que você possa cumprir o propósito dele na sua vida. E assim dar continuidade naquilo que o Senhor quer de cada um de nós. Amém? No capítulo 38, nesta passagem, mostra a coragem da viúva Tamar. Na hora de Judá, ela faz reconhecer o seu direito de ter filhos e receber a parte que lhe cabia na herança da família do seu marido. Ao mesmo tempo, se destaca a preeminência de Perez, o clã na qual nascia o rei Davi. Os nomes Perez e Tamar, eles vão aparecer também na genealogia de Jesus. A lei estabelecia que se um homem casado morresse sem filhos,
e o seu irmão ou parente mais próximo estaria obrigado a casar-se com a viúva. O primeiro filho nascido dessa união era considerado herdeiro legal do falecido. Judá, na condição de chefe de família, pronuncia a sentença à sua nora, porque ele não sabia que ele mesmo era o responsável pelo filho. Sem dar-lhe oportunidade de defesa, ele diz: tirai fora. Sentença de morte. Deveria ser executada fora do povoado e ser queimada. Então a gente vê que este castigo era para o adultério, que mais tarde seria substituído pelo apedrejamento, que isso ocorreu no tempo de Jesus. Ainda acontecia no tempo de Jesus. Mas ele viu e disse: mais justa do que eu. Judá reconheceu que a conduta de Tamar estava justificada pelo seu egoísmo e pela sua própria injustiça de não dar a ela o filho como o filho para ser o seu marido. Então ela se viu naquela situação, para não ficar desonrada, que aquilo era uma honra, aconteceu todo onde ela foi ficar à espera do seu próprio sogro. Então, como a decisão audaciosa de Tamar assegurou a sobrevivência do que mais tarde seria a linhagem de Davi. Então, queridos, nós vemos que essa história, tudo acontece por um propósito. Vai acontecendo conforme a condição que aquele povo vivia. Tamar tomou essa atitude, teve essa coragem. José também, que daqui por diante nós vamos conhecer a história. Então, com essa história, Deus tem um plano muito mais alto para a nossa vida do que nós imaginamos. Ele é quem faz o nosso caminhar. Então, nada mais é importante que reconhecer o propósito de Deus na nossa vida. Para mim e para a sua vida. Nada pode compensar o prejuízo de não o conhecer, de não conhecer Jesus. Pois muitos antes de ser concebido pelos nossos pais, você e eu já fomos concebidos na mente de Deus. Por isso nós temos toda essa oportunidade. Amém? Então venha comigo nos próximos vídeos para juntos vamos descobrindo qual o propósito de Deus na nossa vida. E eu convido você, receba meu abraço e oro por você. Amém?